Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar a respeito de ansiedade é que você não está sozinho nesse sentimento. De acordo com os últimos levantamentos estatísticos, o Brasil é um dos países que mais sofre com ansiedade. Então, se você está passando por isso, saiba que você não está sozinho. Outras pessoas também têm passado por isso. É muito provável que seus colegas, vizinhos, pessoas que você conheça estejam enfrentando algum tipo de nível de ansiedade, mesmo que eles não te falem sobre isso. E mesmo que as pessoas não desenvolvam uma ansiedade grave a ponto de se transformar em um transtorno, mesmo assim a ansiedade pode desencadear um extremo desconforto, um extremo sofrimento. Talvez você já tenha tentado técnicas, já tenha tentado conversar com alguém, muitas vezes até tentado fazer terapia, mas mesmo assim você não sente que isso tudo resolveu o seu problema. Não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Antes de tudo, meu nome é Helena, eu sou atriz e estudante de psicologia quase formada, falta um mês, e eu espero que você se sinta bem-vinda, bem-vindo nesse canal. Uma coisa muito importante de você avaliar antes da gente começar a falar a respeito de ansiedade é você entender o quanto que essa ansiedade interfere na sua vida, em termos de gravidade. Por exemplo, esses sentimentos que você experiencia, em uma escala de 0 a 10, o quão intenso eles são? É claro que isso pode variar ao longo do dia, mas, por exemplo, vamos pensar na última vez que você sentiu uma extrema ansiedade. De 0 a 10, se você pudesse pontuar, o quanto você acha que aquela situação era intensa, aquela sensação de ansiedade era intensa para você? Lembrando que a ansiedade ela pode se manifestar de formas diferentes em diferentes indivíduos. Então, algumas pessoas têm sentimentos físicos, aquela sensação de taquicardia, de falta de ar, de respiração rápida, de vertigem, de tontura. Muitas vezes essas pessoas começam a suar de forma muito intensa, dor de cabeça, enfim, tem uma série de sintomas físicos. Isso também pode estar associado a sintomas cognitivos, então de pensamentos catastróficos, medo do que vai acontecer, medo de alguma coisa não sair da forma como você esperava, medo de perder o controle, medo de ser incapaz, tudo isso são sintomas cognitivos. E a gente também tem os sintomas comportamentais, então o que você deixa de fazer ou acaba fazendo para lidar com essa ansiedade? Talvez você evite situações em que você vai ter que encontrar pessoas, talvez você busque segurança de alguma forma, você comece a comer mais porque isso te deixa mais calmo, mais calma, ou ao contrário, você deixa de comer porque você não consegue comer naquele momento. Talvez você queira ficar isolado no seu canto, talvez você queira chamar alguém. Quais são os sintomas comportamentais que você experiencia? Então é muito importante você entender esses sintomas e entender quais sintomas você tem. E não só isso, entender em que intensidade eles ocorrem. Como eu disse, da última vez que você experienciou ansiedade. Primeiro, uma escala de 0 a 10. O quanto que você sentiu ansiedade? E quais sintomas estavam associados a essa ansiedade? Sintomas físicos? Cognitivos? Sintomas comportamentais? Todos esses juntos? Anote isso tudo numa folha, porque é muito importante você ter consciência disso. Outro ponto muito interessante de você começar a prestar atenção é a frequência que você tem esses pensamentos ou essa sensação de ansiedade. Então acontece uma vez por mês? 2 vezes por semana? Quantas vezes por dia talvez você experimenta esses pensamentos, essa sensação ansiosa? Ou evita situações ou se comporta de determinada maneira por conta da ansiedade? Comece a prestar atenção na frequência que você experiencia essa sensação horrível de ansiedade. Outro ponto é entender o quanto que essa sensação persiste, além da gravidade da frequência. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já tem sintomas ansiosos há mais tempo e desenvolveu, por exemplo, um ataque de pânico por conta desses pensamentos ansiosos, provavelmente essa ansiedade ela vai ser persistente e você vai ter episódios de ataque de pânico que podem durar em torno ali de uns 20 minutos. Talvez você não chegue a ter transtorno de pânico, né? E nem algum episódio de pânico, mas você experiencia pensamentos catastróficos de uma forma muito frequente. Quanto tempo mais ou menos dura esse looping de pensamentos ansiosos? Talvez seja difícil discernir isso, mas comece a tomar consciência no seu dia a dia. Isso é um grande passo e vai ser muito importante para você conseguir manejar a sua ansiedade. Comece a perceber quanto tempo você ficou envolto nesses pensamentos ansiosos. Isso tudo é importante para a gente começar a entender que tipo de ansiedade você tem. E se ela é mais grave, se ela é média ou se ela é uma ansiedade dita normal. Muitos de vocês me perguntam também o que eu recomendo para tratar a ansiedade. Hoje em dia, a terapia que é mais recomendada para tratar casos de ansiedade é a terapia cognitiva comportamental, justamente porque ela é cognitiva e comportamental e a ansiedade está muito associado a sintomas
comportamentais, como eu já falei, né, físicos e cognitivos. Então, a melhor terapia, hoje em dia considerada padrão ouro para tratar casos de ansiedade, é a TCC, terapia cognitiva comportamental. Isso não significa que outras terapias não possam ajudar, e eu sou um pouco contra quem fala que só existe uma forma de terapia, mas se a gente for ver em termos de estudo do que é considerado hoje padrão ouro, a gente tem que aceitar que realmente é a terapia cognitiva comportamental, que é a terapia, inclusive, a qual eu vou me especializar. Uma coisa muito comum de se confundir é que as pessoas costumam confundir medo com ansiedade. Mas saiba que esses dois conceitos não são a mesma coisa. Eu sei que no cotidiano a gente costuma utilizar esses dois como se fossem sinônimos e tá tudo certo, mas em termos clínicos, né, se a gente for ver de uma forma mais aprofundada, não é a mesma coisa. O medo é associado a uma resposta automática, rápida, em relação a alguma coisa que está se mostrando como ameaçadora. Se você vê um perigo em potencial, um perigo real, você vai sentir medo. Então, por exemplo, você viu um leão e ele tá prestes a te comer, sabe? Você tem que sair correndo. É óbvio que você vai sentir medo, porque tá ali, né? É uma coisa que está ali, real, está acontecendo. A mesma coisa quem tem uma fobia específica em relação a algum animal, sei lá, uma aranha, alguma coisa do tipo. Você tem uma fobia específica, você tem medo daquilo. E isso também pode despertar em você, obviamente, sintomas físicos, então de aperto no peito, de inquietação, de luta ou fuga, né? A ansiedade, ao contrário, é um estado emocional muito mais complexo do que o medo, porque envolve várias outras coisas. Ele é mais prolongado, mas muitas vezes está associado ao medo central. Por exemplo, para vocês entenderem o medo, tá? O medo da aranha seria um medo, no caso, uma fobia em relação à aranha. Porém, o pensamento constante a respeito de como a aranha pode te machucar, a ansiedade que você tem, os sintomas físicos que você experiencia só de pensar na aranha, o comportamento de evitar ir para a floresta, sei lá, numa trilha com seus amigos por medo de encontrar aranha, tudo isso são sintomas de ansiedade. Entendeu? Aquele medo que você tinha de aranha acaba se transformando em uma ansiedade em relação a esse animal. E aí você acaba vivendo nesse estado de apreensão, de medo. Mesma coisa quando você tem medo de convívio com outras pessoas ou qualquer coisa do tipo. A gente entendeu que o medo e a ansiedade eles são diferentes, mas qual é a relação entre eles? Como eu disse, o medo ele tá no cerne de toda a ansiedade. Por trás de toda a ansiedade existe um medo que você talvez tenha ou não identificado. No caso das aranhas fica muito simples e fácil de entender. É a aranha ali, é o medo do objeto aranha que você tem, do animal aranha no caso. Agora, alguns medos podem não ser tão claros assim. Por exemplo, vamos dizer que você tem ansiedade em relação a ter reuniões com outras pessoas, a conversar com outras pessoas. O seu medo pode ser diverso. Talvez você tenha medo, não das pessoas em si, mas sim do constrangimento que você vai ter ao encontrar elas. Você tem medo, por exemplo, de fazer alguma coisa embaraçosa, de fazer alguma coisa que é meio ridícula ou inapropriada. Esse é o seu medo central. Por trás da ansiedade que você tem em encontrar com as pessoas, você nutre esse medo. E aí, a partir desse medo, a partir dessa ansiedade, você começa a desenvolver certos tipos de pensamento. Por exemplo, as pessoas vão me achar ridículo, ridícula. Eu não vou saber fazer isso direito, eu vou tropeçar, ou coisas do tipo. Outros medos podem ser mais específicos ainda. Então vamos dizer que você tem um amigo, ou você é essa pessoa, vamos botar você como exemplo. Você já teve um ataque de pânico uma vez na vida e você tem medo de ir para o supermercado, então você tem medo dessa ansiedade de ver outras pessoas, mas você não tem medo das outras pessoas, ou de ir no supermercado, ou de fazer alguma coisa constrangedora. Você tem medo de ter um ataque de pânico novamente. Esse seria o seu medo central associado ao seu comportamento, à sua sensação de ansiedade. Então tem um exercício muito interessante que você poderia fazer, que é entender qual é o medo por trás da sua ansiedade. Porque entendendo qual é o medo por trás da sua ansiedade, você vai conseguir entender de fato, com mais precisão, o que você tenta evitar. O que você não está enxergando por trás da sua ansiedade? Qual é o seu medo real ali? Então, primeiro, identifique o que te deixa ansioso. Quais situações ou fatos te desencadeiam a ansiedade? Agora, tente identificar qual é o medo por trás dessa ansiedade. Existe alguma coisa catastrófica que você teme, alguma coisa real que você teme que aconteça? Qual é a ameaça, qual é o perigo por trás dessa ansiedade que você tem? Porque, na realidade, a ansiedade ela pode ser uma resposta a isso. Por você ter esse medo, você desenvolveu essa ansiedade, pode ser inclusive um mecanismo de defesa nesse sentido, né? Então, um comportamento de evitar situações, ou ansiedade, os pensamentos preocupados que você tem, na realidade, são uma tentativa
de tentar elaborar isso, de tentar fazer com que você resolva essa situação. O problema é que você não vai acabar resolvendo, você vai acabar transformando isso num caos, justamente porque você só vai conseguir resolver quando você olhar para sua ansiedade e descobrir qual é o medo associado a ela. Talvez você tenha dificuldade de identificar qual é o medo associado à sua ansiedade porque você esteja se concentrando excessivamente no sentimento de ansiedade, no sentimento de medo que você está experienciando. Então pergunte a si mesmo, faça essas duas perguntas. O que tem de tão perigoso, de tão ameaçador nessa situação? O que é tão ruim em relação a essa situação? O que pode acontecer caso as coisas aconteçam da forma que eu não gostaria que acontecesse? Uma coisa que é importante que você entenda também é que existe um valor positivo no medo e na ansiedade que você está experienciando. Talvez você pense que é só negativo, que é uma coisa ruim de se ter, e realmente é uma coisa ruim, porém existe um motivo pelo qual você sente essas sensações. Embora essas sensações sejam ruins, elas são necessárias para a sua sobrevivência. E eles podem ser úteis dependendo da situação. Então, como eu falei, imagina se você vê um leão. Se você ficasse de boa ali, não sentisse medo, talvez você pudesse terminar numa situação catastrófica. E a ansiedade, ela pode ser positiva em alguns contextos. Por exemplo, se sentir ansioso antes de uma reunião, antes de uma prova, pode fazer com que você se prepare melhor para essa prova, para essa reunião e se saia melhor de fato, porque você se preparou para aquilo. Você sentiu tanto medo dessa prova, dessa reunião, que você acabou se preparando antes. O fato é que a gente precisa de um pouco de medo, um pouco de ansiedade na nossa vida. Então, querer reduzir a zero essa ansiedade ou esse medo, isso não vai ser uma coisa positiva para você. Talvez a ansiedade e esse medo te ajudem de alguma forma. O problema é quando isso vira a nível estratosférico e começa a atrapalhar toda a sua existência. É isso que você não pode deixar que aconteça. Quando esse medo ou essa ansiedade, ela é desconexa com a realidade, quando ela não faz sentido, não existe por que você carregar essa angústia, essa dor com você, esse sofrimento que é sentir essas sensações. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você, tenha sido útil para você. Mande esse vídeo para quem também sofre com ansiedade. Curta o canal, se inscreva aqui, tem vários vídeos de vários assuntos de psicologia, de filosofia, enfim. O que vocês tiverem interesse em assistir, comentem aí que outros temas vocês gostariam de ver aqui no canal. E é isso, um beijo, espero ter ajudado.